Então, eu assisti o vídeo inteiro de vocês quando vocês saíram da Canção Nova. Assisti inteiro, na íntegra, né? Uhum. Eu queria escutar, eu queria ver e tal. Né? Depois desses anos, que hoje vocês, pode-se dizer que entenderam que existe um apostolado, um carisma próprio dado a Deus a vocês, né? Para a vida e para a família de vocês, né? Até que ponto o roteiro do vídeo seria o mesmo hoje, depois desses anos? Ou se tivesse uma reunião conjunta, olhando hoje, a Deia e o Tiba de hoje, talvez algum ajuste teria no roteiro se o vídeo fosse gravado hoje. Olha, eu acho que o vídeo, que na época, que foi o seguinte, para o pessoal que não sabe, nós éramos da Canção Nova, estamos lá, 17 anos lá, 15 anos lá, e nós optamos pelo homeschooling. Sim. Quando a gente optou pelo homeschooling, a Canção Nova disse o seguinte para nós: olha, não cabe homeschool aqui dentro. Vocês não podem fazer homeschool aqui. Foi desse momento, dessa decisão, que a gente se viu, olha, ou a gente faz homeschool, ou a gente abre mão do homeschool para ficar dentro da Canção Nova. Uhum. Esse foi o contexto. E a nossa opção foi pelo homeschool, Certo. que a gente saiu da Canção Nova por causa disso. Mas, claro, a coisa não foi tão simples assim, como eu estou falando para vocês. Sim. Houve muitas conversas, Uhum. houve muitas apresentações, né? Teve muitas situações particulares Uhum. que eu não expus, não expus publicamente do que aconteceu, né? Mas houve situações de fato muito difíceis para nós lidar. Toda apresentação, tudo que a gente apresentou a favor da nossa escolha foi baseado naquilo que a igreja ensina sobre a autonomia da família. Certo. E esse sempre foi nosso pensamento, né? E o que a igreja também ensina. Porque tem um problema que é o seguinte: um casal tem filhos e tudo, dentro de uma outra instituição, ela não pode perder a autonomia. Ela não pode. O sacramento do matrimônio que nós recebemos, ele está acima, infinitamente acima, de qualquer compromisso que eu faço. Seja com a instituição religiosa, seja uma associação, seja um grupo de oração. Então, você vai concordar comigo que não é coerente, por exemplo, um casal se distanciar porque ela vai no grupo de oração, ela é serva, e o marido não vai. Então aquilo vai provocar uma separação, por exemplo. Isso não é lícito. Tá? Então, assim como é no grupo de oração, as novas comunidades, elas estão inseridas dentro do Pontifício Conselho para os leigos, né? Então, é um compromisso leigo. Então, o compromisso que um missionário faz quando ele é casado é ligado ao Pontifício Conselho para os leigos. E a consagração é a do batismo. Tanto é que Roma pediu para que mudasse os estatutos da Canção Nova e mudasse a forma de falar. Dentro da Canção Nova, Roma disse: olha, vocês não são consagrados. O consagrado é aquele de uma congregação, de um religioso e uma religiosa. É o termo de um religioso. Sim. Essa é a orientação do Pontifício Conselho. Né? Vocês são leigos missionários. E o compromisso que vocês fazem é do batismo de vocês. É um compromisso interno de uma associação privada. E quando nós decidimos, como casal lá dentro, a forma como iríamos educar os nossos filhos, isso compete ao casal a decidir. Então, nós entendemos isso e trouxemos inúmeros documentos a esse respeito. Inclusive, o próprio representante do Vaticano na ONU se posicionando, dizendo para a ONU, falando: olha, vocês não podem proibir o homeschool. Vocês têm que facilitar para que as famílias exerçam. Isso tem carta registrada em site oficial do Vaticano. Vocês têm que facilitar que as famílias tenham essa opção, se elas quiserem, fazer o homeschool.
E tudo isso foi apresentado para a Canção Nova. Mas mesmo assim eles não falaram não. Mesmo assim nós não aceitamos. Então nós falamos, então nós vamos. A gente saiu da Canção Nova, a gente não tinha uma renda, não tinha nada. Com 3 crianças. O que a gente vai fazer? Eu lembro da Deia falando comigo, Tiba, mas e agora? Eu falei, Deia, eu vou vender salgadinho na porta de estacionamento. Mas quem vai decidir o que nós vamos fazer com os nossos filhos somos nós. Dentro do sacramento do matrimônio. Então, foi dentro desse contexto que aquele vídeo foi feito. E o contexto não mudou. Ele continua o mesmo. Então, assim, eu penso que se uma família está dentro de uma nova comunidade, ela tem que ter o seu espaço protegido e preservado e respeitado. Então, é o casal que vai decidir como eles farão para educar os filhos, são as formas que eles vão usar para educar, uma vez que essas formas não são ilícitas, né, e nem são criminosas, né, porque o próprio STF, bem na época, né, tinha decidido que o homeschool não é inconstitucional, ele só carece de leis para que regularize regulamente e se enquadre nas leis, mas ele não é inconstitucional, ou seja, ele é constitucional. Então, em termos de leis civis, em termos de leis canônicas, o ensino domiciliar ele é completamente lícito. E a gente trouxe tudo isso, apresentamos tudo isso, sem confusão, da melhor forma possível, que a gente entendeu que era para ser feito, com cartas, com conversas, reuniões, apresentações. Eu era membro do Conselho da Assembleia Geral. São 80 membros que elegem o Conselho Geral. Eu era membro dessa Assembleia. E tudo isso eu coloquei em Assembleia, tudo isso eu apresentei em Assembleia. Mas como a comunidade entendeu que não, foi essa a nossa decisão. Sim. Foi aí que, também depois dessa decisão, que a nossa missão expandiu. A gente não imaginava, não tinha ideia que isso ia acontecer. A gente achou que a gente ia sumir, entende? Não. Assim, o acolhimento que a gente recebeu foi tão gigante. Padres, quantidade de padre que entrou em contato com a gente. Teve padre oferecendo até casa para nós. Vem morar para cá. Eu tenho um terreno aqui, eu tenho uma casa aqui, eu tenho um lugar. Empregos, assim, né? Pessoas. Até um pastor protestante entrou em contato com a gente, chamando a gente, dando um emprego de pastores protestantes. Falei, meu amigo, para com isso. Entendeu? E aí os convites, assim, para a missão foi acontecendo, e aí a gente começou a fazer parcerias e a gente lançou uma loja de produtos, né, de camisetas. Sim. A gente começou os vídeos, não era monetizado o nosso canal no YouTube. Sim. Na época, porque eu não achava no direito de receber alguma coisa, sendo que eu era missionário. Sim. E a partir do momento que saí, eu comecei a monetizar, e que a gente começou a fazer parcerias e divulgações, e tudo que a gente divulgava dava muito certo, vendia muito, né? Inclusive, acho que tem aqui, eu lembro, eu estava num evento, uma pessoa de uma dessas lojas parou perto de mim, emocionada, chorando, e falou assim, olha, uma postagem de vocês levantou a nossa loja. Que legal. A gente só tinha mais um kitzinho do nosso material, era de evangelização infantil. Era a Jéssica. Era a Jéssica? Daqui? Catholic Kids? Ah, que legal. E aí, então foi isso. Eu estava olhando ali para Catholic Kids, mas eu não tinha certeza. E aí ela falou assim, a gente ficou, o que a gente faz com ela? A gente vai mandar para a Deptib. Eles enviaram esse kitzinho para nós. Sim. E ela falou comigo emocionada, falou assim, ó, foi aquele post de vocês levantou novamente a nossa loja. Né? E tudo foi dando muito certo para nós. Começamos a alcançar muita gente e aí começaram os cursos, né? E aí a gente montou uma turma do Família Forte. A gente começou a instruir casais e famílias a voltarem à harmonia no lar e formar essas pessoas. E os cursos Família Forte, as masterclass, como educar seu filho, como corrigir seu filho, para descobrir o temperamento do seu filho, educação, ensino domiciliar. Aí foi um boom assim, na missão que a gente jamais imaginaria que ia acontecer. Né? Então, assim, eu vi que foi a mão de Deus,
nos guiando naquele momento. Somos gratos à trajetória que a gente fez na Canção Nova. E como foi voltar agora, depois de 4 anos lá na Canção Nova? Foi muito bom. Muito bom encontrar. A gente reuniu com os irmãos de comunidade que entraram conosco, né? Fizemos um churrascão. Que foi maravilhoso. O Tiba tocou violão e cantamos as mesmas músicas de sempre. As mesmas histórias de sempre. Quando a turma reúne, é mesmo? É a mesma coisa. Foi muito bom. Foi maravilhoso. E, no caso dos mais novos, ainda não tinham ido lá? Não tinha ido lá? Não. Mas foram todos? Foram todos. A Mariana estava com 8 meses quando a gente voltou. Não, nem faz 4 anos, faz 2 anos atrás a gente foi. A Mariana já era nascida, estava com 4 mesinhos. Que bom, isso é maravilhoso. Ou seja, tá existe uma questão bem resolvida bem resolvida. Que bom, isso é maravilhoso. Graças a Deus, sabe? Agora a gente vê, era Deus nos guiando. Era Deus nos guiando, foi a melhor escolha que a gente fez. Foi uma escolha muito difícil, cara, porque você é pai, você sabe. Como é que você opta sair de uma instituição que já tinha uma segurança para você, sem um respaldo financeiro, sem nada, nem nada. E toda uma história de vida, né? Toda uma história e uma dívida de 100 mil reais, porque a gente tinha financiado a construção da casa pela Caixa Econômica. Eu tinha uma dívida de 100 mil. Como é que anos para pagar a casa. 30 anos para pagar a casa. Então foi uma escolha, assim, foi uma decisão muito difícil para nós. Mas, de fato, a gente optou pelas crianças. Falou assim, porque a gente viu o fruto do homeschool. Os nossos meninos estavam aprendendo muito mais, eles estavam mais orantes, mais atentos, eles melhoraram assim. E toda a realidade de família, né? A gente viu como família um despertar para a busca de virtude, um despertar para a vida de oração em família, né? Porque nós tínhamos a vida de oração e formação como comunidade, mas em família, de estar juntos, de rezar diariamente em família com as crianças, ensinar a vida dos santos. Nós não tínhamos isso, e o homeschool trouxe isso, né, para a nossa realidade cotidiana. Então a gente viu um aproximar-se de um catolicismo foi em todo sentido, que a gente desejava por meio disso, entende? Então a gente vê que só podia ser uma coisa boa para nós. Não para todos, mas para nós sim, muito bom. Né? Então, foi um marco na nossa vida. O homeschool foi, de fato, a gente tem que reconhecer isso, foi algo que transformou nossa casa, de fato. Então foi uma escolha correta, sabe? Que maravilha.